Vamos lá então, estudo do nosso livro Os Mensageiros, autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nós estamos no capítulo número 6, Advertências Profundas. No nosso encontro anterior, nós conversamos aqui sobre os temas no Centro de Mensageiros, onde André Luiz, então, tem o primeiro contato com esse departamento. Depois, a história, o caso Vicente, um outro médico que compõe a equipe espiritual deixa eu pegar aqui o nome dele, Aniceto. Um instantinho, bom dia, André. Aqui Tobias fazendo a apresentação, só um instantinho. Aqui então, Aniceto, né, que era o coordenador daquele setor que André Luiz ia participar. O caso Vicente, então, o médico, né, que também, recém-desencarnado, integrava aquela equipe, contou um pouco da história dele para André Luiz. E depois, bom dia, abraço, no capítulo 5, ouvindo instruções, Aniceto, então, falava para todos os participantes sobre a importância do trabalho, as responsabilidades, e chamou a atenção aqui para um ponto importante que nós destacamos, quando ele diz também assim que compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o interior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Então ele chama atenção aqui exatamente para o fato de que essa comunicação entre mundo espiritual e mundo físico poderia se dar apenas pela intuição, recebendo então as inspirações do mundo maior por parte dos espíritos superiores, nos ajudando na nossa caminhada, nos dando as instruções, mas dado, né, o nosso desequilíbrio e a atenção que nós damos para o mundo físico, isso se torna muito difícil. Então fazem com que representantes do plano espiritual reencarnem entre nós, trazendo instruções, trazendo ensinamentos. E aí então começamos a formar as escolas espiritualistas para trazerem essas mensagens. Só que nesse caso, essas escolas acabam sendo desvirtuadas pelas paixões e fraquezas humanas. Então acabam distorcendo aquela mensagem inicial que deveria chegar para todos nós. Então, nesse Ministério da Comunicação é exatamente o ambiente de preparação para aqueles que trabalharão aqui no mundo físico e também atuarão pelo mundo espiritual, trazendo essa mensagem de Jesus de um modo mais puro, de um modo mais direto. Telésforo era exatamente aquele que trazia para nós essa orientação e chamava a atenção de uma forma bastante direta, né? Quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos colaboradores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Mestre, com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com um inexprimível espanto. Então aqui, bom dia, ajuda, a chamada de atenção de Telésforo, que era o responsável. E ele continua aqui então, nesse capítulo número 6, advertências profundas, né, falando mais um pouco para nós todos, né, como espíritas, como trabalhadores do bem, e ainda como aprendizes, ouvimos então esses esclarecimentos certamente várias vezes no plano espiritual, para estarmos hoje tentando cumprir esse papel. Bom dia, Evan. Então, advertências profundas, continuando a sua mensagem.
Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Muitos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza. Mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas,
e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que a própria consciência, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações bem-intencionados. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, à construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não ouvidemos, desse modo, o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais altos deve ser uma subida para a esfera superior, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o abraço de Aniceto para afastar-se. Antes de continuarmos aqui nos comentários, antes de continuarmos aqui na leitura, nós vimos nesse tipo de comentário, né, uma chamada de atenção para todos aqueles que de alguma forma se comprometeram com as atividades aqui no mundo material vinculadas ao mundo físico, ao mundo espiritual. Quando nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, nós passamos por aquele encontro de Camilo Castelo Branco com os orientadores, né? E numa das passagens falava exatamente sobre o vínculo que um espírito estabelece com uma determinada instituição no plano espiritual e que depois a ela voltará para prestar ali as suas contas, sem nenhuma ideia de cobrança, de sofrimento, de dor. Simplesmente nós nos vinculamos a um grupo, organizamos uma determinada tarefa, seja uma tarefa pessoal, seja uma tarefa coletiva, aí então nós reencarnamos sob a tutela desse departamento, desse local, dessas instituições, e aí então ao desencarnarmos nós voltaremos a ela, que afinal de contas foi exatamente ali, naquele ambiente, que se tornou a nossa origem para essa tarefa atual. O que nós vemos aqui nesse Ministério da Comunicação é a comunicação não no sentido de postos de correio, né, como foi dito por Tobias lá no início para André Luiz, mas a comunicação no sentido de comunicação do mundo físico, do mundo espiritual com o mundo físico, seja através dos trabalhadores que pela inspiração, pela intuição, levarão então as mensagens aqui para os encarnados, para aqueles que têm essa sensibilidade para perceber, como também preparando trabalhadores, sejam médiuns, sejam doutrinadores no sentido de levar a mensagem da doutrina, aqueles que serão então os representantes para levarem essas instruções. Preparação então desses espíritos para uma nova encarnação. Então fala aqui nessa passagem de Telésforo, chamando a atenção de todos os colaboradores para a grande responsabilidade.
mostrando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas também mostrando as nossas virtudes e pelo fato de nós nos comprometermos com essa tarefa. Espíritos falidos, que todos nós somos, né? Nesse caso, para aqueles espíritos no plano espiritual, todos eles então, inicialmente como um processo de oportunidade de redenção. Eles então vão se comprometer com uma tarefa, vão reencarnar, se o trabalho for bem sucedido, aquele débito se encontra quitado. Mas mais do que isso, nós vemos espíritos que se comprometem de fato com a causa. Têm realmente o interesse de participar daquela tarefa, de participar daquela grande missão de transformar o mundo. É algo íntimo, é algo pessoal de cada um. André colocou, né, não seria mais fácil se soubéssemos que traçamos nessa meta de trabalho aqui encarnados? Andréia, a gente lembra sempre que, bom dia, Arnaldo, que nós não lembramos dos fatos, né, mas nós lembramos da mensagem. Nós naturalmente, né, isso intuitivamente, nós naturalmente vamos nos aproximando desses ambientes e das experiências que dizem respeito a essa tarefa. Então há aqueles que trazem a mediunidade de uma forma mais sensível, há aqueles que se aproximam por afinidade das instituições, da filosofia como um todo. Então nós vemos aqueles que se comprometem mais com as instituições religiosas, frequentam com mais assiduidade, estudam com maior conhecimento de causa. Tudo isso para nós já é um indício. Ninguém, assim, na pura ignorância, chega aqui no mundo com uma tarefa tão complicada de levar uma mensagem transformadora. Geralmente, aqueles que se comprometem estão próximos dessa mensagem e sabem do que estão falando. Só que a grande dificuldade é exatamente manter essa fidelidade, manter essa serenidade e também a própria responsabilidade com a mensagem que se transmite. É o nosso caso, por exemplo. Nós todos os dias estamos aqui estudando doutrina espírita, estudando essa parte filosófica, científica, moral, religiosa. Todos os dias conversamos, ouvimos palestras, frequentamos instituições e tudo mais. Tudo isso para nós já é muito claro, de que tudo aquilo que nós aprendemos nos dá condições de trabalharmos em prol da causa. Agora, há aqueles que leem, que estudam, que frequentam instituições, que levam isso para algo pessoal. Diz assim, olha, aqui é bom para mim, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Nesse caso, ele próprio distorce a mensagem. Então nós não sabemos assim daquele compromisso, mas só o fato de nós estarmos envolvidos já é o suficiente para entendermos que nós fazemos parte desse trabalho. Que nós não estamos ali apenas para receber, mas também para contribuir para a doação. Alguém começa a frequentar um centro porque ele está com um problema, porque ele se encontra meio adoecido, meio desequilibrado. Aí ele começa a ouvir uma palestra, começa a gostar, começa a estudar. Já é o suficiente para que ele tenha um mínimo de lucidez para perceber que ele também está se comprometendo com alguma coisa e que ele pode dar a sua contribuição. E para esses em especial, que trabalham com a mediunidade, efetivamente com a mediunidade ostensiva, são atraídos por algum motivo, né? No caso nós lembramos, né? A história, por exemplo, de Divaldo e a história de Raul Teixeira, nesses dois, e a própria Dona Ivone também, eu estou excluindo o Chico aqui porque a gente coloca como um caso um pouco à parte. Mas nesse caso desses três, estudando a biografia desses três espíritos, nós vamos perceber que eles foram chamados a essa tarefa da mediunidade inicialmente de um modo muito doloroso. O Chico também, né, de certa forma, conhecendo a história dele desde criança, eles começaram então, todos eles, né, começaram a ter a vidência, começaram a sofrer daquelas perturbações espirituais, foram de alguma forma encaminhados para uma instituição espírita e a partir dali, com o esclarecimento, né? Nesse caso, né, o Brasil é mais essa parte pessoal dele, né? Mas quando a gente lembra, por exemplo, que ele tinha suas visões, que ele apanhava por causa dessas visões, no caso do Divaldo a mesma coisa, ele ficou doente, aí teve uma paralisia e foi por causa dessa paralisia que despertou a mediunidade, a atenção dele para a mediunidade. A Dona Ivone, que nós conhecemos a biografia dela desde a partir do seu nascimento, ela já começou a passar por essas situações. O Raul Teixeira, da mesma forma, né, via ali aqueles espíritos, foi ali ajudado por um padre que queria fazer um exorcismo na casa dele,
Isso é um movimento tão gritante para chamar a atenção desses médiums que não há como negar o compromisso que eles têm. Agora, depois que eles são chamados, o livre-arbítrio que eles possuem dão a eles, então, o direito de escolher se eles seguem ou não. Quantos médiums, não apenas médiums espíritas, né? Lembrando que esse tipo de trabalho que é feito no mundo espiritual não é um trabalho para formar espíritas, é um trabalho para transformar o mundo. Porque muitas vezes um médium ele tem uma facilidade para falar para grupos de espíritas. E outras vezes o médium tem facilidade para falar com evangélicos, com católicos, com umbandistas, de acordo com a linguagem de cada um. Então a mediunidade se fez presente. É ostensivo, o médium teve contato com espíritos, teve contato com literatura. Então não precisa dizer para ele, olha, não esquece que no mundo espiritual você se comprometeu com isso. Isso para ele já é claro. Aquele que trabalha, por exemplo, com essa parte de doutrinação, na linguagem aqui do nosso livro, que são aqueles que estudam, que têm aquela facilidade de discurso, que tem assim uma palavra que é envolvente para aqueles que ouvem. Nós ouvimos aqueles que sobem em púlpitos, que sobem em palanques, né, que sobem ali, né, nos parlatórios para falar sobre todas essas mensagens. Começam a falar sobre os textos que estudam dentro daquela filosofia, falam muito bem da Bíblia, falam muito bem do Livro dos Espíritos, falam de outros livros, de outros temas. Essa presença deles nesse meio, que ele foi naturalmente, entre aspas, sendo atraído para lá sem perceber, na verdade ele foi conduzido para aquele caminho que ele percebeu. Então, se pegasse na mão e falava assim, olha, presta bem atenção, que você vai ter que trabalhar nesse meio. Aí ele não teria o livre-arbítrio dele para poder seguir o seu caminho, seguir aquele compromisso que ele assumiu. Aí então ele não faria por vontade, ele faria por obrigação, porque disseram que ele tem que fazer. Então exatamente essa nossa vontade, essa nossa motivação, essa nossa iniciativa para buscar, pois é, seria muito fácil, né? Dizer assim para todos, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Mas na verdade, todos os sinais que mostram para nós a direção que nós temos que seguir, para esses que se comprometem principalmente com essa tarefa, são sinais gritantes. Aquele médium que conversa com espíritos, que sofreu, que foi através de um trabalho de desenvolvimento mediúnico que trouxe para ele o equilíbrio de volta, que ele foi convidado para trabalhar, começou a trabalhar, e ele depois abrir mão de tudo isso, mesmo sabendo, né, de todas as possibilidades, recursos e auxílio que ele recebeu durante parte da vida dele, ele abriu mão de tudo isso porque ele simplesmente não quer, por uma questão de capricho. Ao final do nosso estudo eu vou colocar uma mensagem aqui que nós já colocamos nas mensagens de harmonização, que conta a história de um médium. É bem interessante, eu vou colocar para vocês no final. O Brás lembrou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ao passar para lá, lembramos dessas lições do despertar do espírito, né? Um detalhe também importante, Brás, é que nós, estudando a doutrina hoje, lendo toda essa movimentação no mundo espiritual, essa preparação, essas diversas experiências que os espíritos vão trazendo para nós, é algo que nós estamos antecipando agora. Então nós estamos sabendo agora aqui na nossa encarnação o que aconteceu conosco de um modo genérico, né, lá no mundo espiritual. Porque muitos que vivem aqui hoje estão completamente na ignorância, não sabem por que reencarnaram, não sabem o que tem que fazer, não sabem por que a vida traz tantas experiências. Nós estamos lendo, aprendendo com as experiências de outros espíritos, fazendo um paralelo com a nossa própria vida. Então, ao chegarmos no mundo espiritual, nós não vamos passar por essas mesmas etapas que André Luiz passou, trazendo o beabado da vida espiritual, falando sobre as existências anteriores, os compromissos que ele teve, tudo aquilo que ele teve que assumir, etc, etc. Não, nós chegaremos no mundo espiritual e lá nós simplesmente daremos continuidade naquilo que nós estamos aprendendo agora. Então, esse contato com essas mensagens, com a doutrina propriamente dita que nós estamos tendo agora, é um passo gigantesco que nós estamos dando. E quantos daqueles que deram esse mesmo passo e abriram mão de tudo isso? Porque não gostaram de fulano, porque a instituição não é boa, porque aquele trabalho é chato, porque eu tenho coisa melhor para a vida. Simplesmente abriu mão.
mesmo sabendo de tudo isso. Se todos nós temos de ser vigilantes na oração, o médium ostensivo precisa de muito mais. A própria mediunidade ostensiva já é motivo de grande atenção, até porque se ele não for atento, ele vai sofrer as consequências disso. Porque a mediunidade ostensiva é uma porta aberta para a sua mente, né, vida. E ele não tendo equilíbrio, ele sofrerá as consequências. Tenho feito um esforço imenso na despertação de pessoas sobre o após a morte, né? E mostro e vejo grande aceitação, né? A sociedade é bastante materialista, apesar da presença direta ali de trabalhos mediúnicos, né? Então, quer dizer, o que nós percebemos, então, desses tantos médiums, desses tantos espíritos que participam, né, anota a grande aceitação, assim, né? O que é importante, né, Brasil? As pessoas têm essa sede, até porque o próprio sofrimento material é para nós um despertar para a vida espiritual. Porque se você tem a vida material e ela te proporciona sofrimento, qual é a opção que você tem para continuar a sua trajetória se desenvolvendo espiritualmente? Então, para muitos, e quando fala vida materialista, né, não é apenas a vida de consumo. Muitas vezes é a valorização do corpo físico, é a valorização dos relacionamentos que nós estabelecemos aqui no mundo material, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida aqui no mundo material. Se nós não lidarmos com isso de modo saudável, nós sofreremos as consequências. Então, estarmos no mundo sem sermos do mundo. E aí nós vivemos, né, aquela constante lamentação porque nada dá certo, porque para nós é tudo sofrimento, porque nós somos vítimas da situação. Aí tem uma citação que eu vi recentemente, é uma citação do Chico, que ele diz assim, né, que não existe coitadinhos no mundo, né, existem culpadinhos. Né? Eu achei uma graça essa expressão, e ela é extremamente profunda. Né? Então não existem coitados, existem culpados. E assim nós somos. Se nós não tivermos essa consciência, para fazermos esse trabalho de regeneração, nós continuaremos nesse ciclo de sofrimento. E para aqueles que desejam acelerar essa regeneração, vem aí então os trabalhos que são assumidos no plano espiritual. Né? Exatamente, ninguém no mundo é vítima. É uma expressão absolutamente verdadeira. Vamos lá então, continuando aqui, porque André Luiz ficou surpreso com esse discurso de Telésforo. Né? Então, neste momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o abraço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados, em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar.
Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável, e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Então aqui uma mensagem já de grande importância, porque o que é falado aqui para nós é que toda conversa útil tem um fim proveitoso. E quando nós nos prendemos aos interesses do mundo material, lamentando, alimentando também aqueles desejos inferiores, nós rapidamente nos destacamos negativamente naquela esfera. Braz lembrou aqui, em várias literaturas espiritualistas, vejo notícias de cozinhas coletivas, próximos aos umbrais, mas sempre sopas leguminosas. Quero ver se acha confirmação em centros de Umbanda. Uma pergunta interessante, Braz? Porque o que vale para nós inicialmente, a Dona Ivone falou sobre isso, nós lembramos, lá no Recordações da Mediunidade, ela falava bastante sobre isso, lembre-se, vocês se lembram? Que ela então chegava ali junto a um determinado ambiente e ela encontrou então uma senhora que fazia aquele grande ensopado para vários espíritos que se alimentavam dele. E naquele momento ela explicava exatamente isso, que na verdade não eram legumes materiais como nós, os vegetais que nós nos alimentamos aqui, mas era algo que lembra esse alimento que sustenta esses espíritos que necessitam ainda satisfazer a essas necessidades ainda materiais. Muitos daqueles que estudam a doutrina espírita alegam que o espírito não tem necessidade disso, que isso é tudo coisa de ilusão da matéria. Mais uma vez, como os próprios espíritos me responderam quando eu fiz essa colocação a respeito das colônias e comunidades espirituais, ele falou exatamente isso, tem espírito que nem sabe que morreu, como é que você pode tratá-lo como um espírito desmaterializado? Então, são medicações, são alimentações, são vestimentas, tratamentos médicos, habitações, que são necessários. E nós não falamos daqueles espíritos absolutamente materializados. Mais ou menos nesse sentido, são espíritos ainda, não espíritos primitivos, mas com a consciência ainda primitiva, muito apegada ainda àqueles instintos, aquilo que é ligado ao mundo material. Então há necessidade de várias etapas que os espíritos vão passando para poderem se desprender daquilo que instintivamente alimentavam no plano material. Não dá para pegar um espírito e no plano espiritual você colocá-lo numa condição de absoluta desmaterialização. As próprias situações práticas mostram o contrário. Que você coloca que o espírito ele já não é mais materializado, mas o comportamento dele é. E como é que você vai, em nome da caridade, com todo aquele cuidado para auxiliar, fazer com que um espírito abra a mão simplesmente daquilo que para ele é importante? É uma questão de dependência psíquica daquela realidade. O espírito, nós já vimos muitas citações em outras obras, de espíritos que passam por abstinência desses elementos materiais e sofrem absurdamente. E para isso, então, eles precisam de todos esses cuidados. Então, quanto mais próximos a essa realidade material, maior é a necessidade que eles têm de satisfazerem essas necessidades. Patrícia fala até de escolas e pátios infantis no Além. Não, são várias citações, Chico Xavier fala sobre isso. Tem um livro, Crianças no Além, Jovens no Além, que trazem para nós essas informações. No próprio livro Voltei, também, a filha de irmão Jacó trabalhava numa instituição. Kai Barchuto traz para nós também, na sua colônia, na colônia que ele trabalha,
também sobre essas instituições, enfim, os livros estão cheios dessas informações. Então, negar simplesmente por negar, e o argumento é: Kardec não mencionou isso nas obras da codificação. Se esse é o melhor argumento que se tem, para mim eu acho que é muito fraco. Tem o tempo do espírito dele voltar de forma adulta, né, porque sofre redução ao desencarnar. Né? Nós chegamos a ver sobre isso também já. Vamos lá então, continuando aqui para nós. André Luiz aqui então intrigado, né, com essa colocação. Capítulo número 7, a queda de Otávio. Então lá em cima, né, falando aquela senhora que se aproximou do grupo pedindo aquele auxílio para Otávio, né, vamos conhecer um pouquinho da sua história. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas, não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. Aliás, André Luiz, lá no nosso lar que nós estudamos, ele foi aprendendo a lidar com esse impulso, com essa curiosidade, né, para saber exatamente o momento em que ele deve perguntar alguma coisa, se essa informação é relevante, se ela é importante para a sua instrução, ou para diferenciar se ela é uma mera curiosidade, né, típica curiosidade mórbida que nós temos. Então, situações em que ele fazia perguntas e diziam para ele calar. Situações que ele tinha vontade de perguntar, ele mesmo se calou. E aqui ele chama atenção exatamente para isso, que ele queria conhecer a história de Otávio, e ele responde aqui, né? Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica. Então vamos entender, Otávio, então, era um espírito que fracassou dentro da seara mediúnica e se preparava, então, para uma nova encarnação. E essas senhoras, então, parecendo aqui para nós ser mãe, né, uma delas sendo mãe desse espírito, então começava a tomar providências ali para poder ajudar esse Otávio, né, na sua nova encarnação. O amigo atendeu de boamente. Em breves momentos não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. Olha só essa colocação como é importante. A Andréa tinha falado sobre isso, né, Andréa? Olha só aqui então. Então, André Luiz justifica, né, a sua falha como médico aqui no mundo físico. E no mundo espiritual, então, ele era aquele médico que voltava sem ter compreendido. E olha o argumento de Otávio, que André Luiz, nesse caso, teria a seu favor o fato de ter ignorado as verdades eternas do mundo. Ou seja, André Luiz era um médico, era alguém que vivia segundo as normas daquela sociedade, vivendo uma vida materialista, sensualista, sem qualquer tipo de influência espiritual que despertasse nele essa consciência. Ele frequentava a igreja, dentro daquelas obrigações protocolares da família e tudo mais. Aqui não. Aqui Otávio já começa a dizer: você ignorou as verdades eternas. Ele, Otávio, na condição de médium, não poderia ignorar. Então, se ele ignorou, foi por vontade própria. Não podia alegar ignorância, sendo que a mediunidade facultava a ele a comunicação com os espíritos. E ele via a realidade do mundo espiritual, e ainda assim ele falhou. Olha só o agravante que ele teve. Brás colocou ali: um médium de Palmelo, Goiás, começou a cobrar por cirurgias. Era sempre alertado e ele não atendeu. Ele veio pescar no rio Corumbá, apareceu um enxame de abelhas, pegou ele, né, na canoa, né, e pulou na água e morreu afogado. Né? Aí chega no mundo espiritual agora, não como aquele coitadinho que morreu afogado, mas como médium falido. Porque o compromisso maior era esse. E lembrando mais uma vez
que a preparação no plano espiritual, tanto de doutrinadores como de médiuns, não era apenas para a doutrina espírita. É para todas as escolas, né, uma preparação para que todas as escolas tenham esses representantes, cada um falando naquela linguagem que é própria, trazendo a sua interpretação, mas levando essa mensagem que é a mais importante. Então nós temos médiuns da Umbanda, médiuns que são espiritualistas apenas, que usam então essa faculdade para benefício próprio. Vamos entender aqui a história de Otávio, vamos lá que ela é bem interessante. Então, mais uma vez, né, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo, que o Pai me designava para as lutas na Terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando, no mundo, eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo que ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes, no campo da fé, podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários dos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado o seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de revelação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal no outro tempo, vim bater às portas de nosso lar. Sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia.
Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então aqui nós vimos que ele viria então com esse compromisso de resgate junto à mediunidade, que foi a preparação dele, e também receberia esses 6 jovens, esses 6 espíritos na condição de órfãos, e ele então teria a responsabilidade de cuidar deles. E o importante aqui também, isso não seria apenas uma questão de resgate para ele, mas também uma garantia de triunfo, porque ele ficaria tão ocupado com o cuidado dessas crianças que não teria tempo para essas leviandades, sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Então, quer dizer, aquela mente desocupada é a oficina do diabo, como diz o ditado popular. Ele, então, estaria completamente absorvido por essas responsabilidades e não teria condições de se dedicar à satisfação de prazeres inferiores. A Angelina colocou, cheguei à doutrina pela dor depois de passar 2 dias inconsciente. Foi levada à igreja, colocaram água benta, não resolveu. Após chegar a uma casa espírita, realizaram um atendimento de urgência, marcaram para voltar outro dia. Voltando, haviam reunido alguns médiuns e fizeram um atendimento, onde foi recomendado escolher a doutrina ou um hospital psiquiátrico. A gente lembra sempre, Angelina, que estudando um pouco sobre a doutrina espírita aqui no Brasil em especial, nós tivemos vários médiums, vários médicos também, que se dedicaram ao estudo no campo da psiquiatria, exatamente tentando diferenciar aquela fronteira entre a loucura e o estado de desequilíbrio do médium. Então, nesse caso nós vemos, Dr. Bezerra de Menezes, um dos pioneiros desses estudos, e assim como outros que vieram depois, exatamente isso. Ou você estuda a doutrina para poder aí organizar as ideias, organizar-se na sintonia com o plano espiritual, ou de fato vai entrar no estado de loucura, de desequilíbrio. Realmente isso é uma realidade. Diz aqui para nós o texto. Então Otávio falava sobre os órfãos que ele tinha que cuidar. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Aí então, seria assim que ele assim que se concretizasse o trabalho assistencial e caritativo que ele iria desenvolver, o próprio mundo espiritual se encarregaria de suprir materialmente aquele trabalho, para que ela então ampliasse o seu campo de ação. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei, que esqueci todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça,
não obstante as tendências materialistas do meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Olha lá, Andréia, os chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais aos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou socorro à pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Santos, bom dia. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, meu filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-me o carinho, meditei na bondade divina
que fez ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Né? Então conhecemos aqui a história de Otávio, esse médium então que trouxe uma série de compromissos com outras entidades no campo do resgate, compromissos dentro do campo moral, onde ele trabalharia nessa parte de assistência, nessa parte mediúnica também, acabou falindo em tudo. Ou seja, a sua existência foi uma existência não apenas não produtiva, mas muito mais comprometedora. Porque ele acabou então se comprometendo com outros espíritos com quem ele vai ter que depois se resolver no futuro. Quantas e quantas situações acontecem assim no nosso meio. E os espíritos insistem em nos ajudar e nos instruir, dizendo para nós que são poucos aqueles que reencarnam aqui, nos tempos atuais, que conseguem completar, né, aquilo que se comprometeram. E são maiores ainda, né, é maior ainda a quantidade daqueles que voltam para o mundo espiritual levando mais débitos do que levaram quando planejaram a encarnação. Então eles voltam para o mundo espiritual não realizando aquilo que foi comprometido e levando também novos problemas. É daí então que nós entendemos, né, toda aquele aprisionamento nos círculos do sofrimento, que nós não conseguimos quitar as nossas dívidas e nós ainda contraímos novas. E aí então nós ficamos naquela tentativa constante de resolver os problemas e nunca dá certo. A partir do momento que nós temos esse entendimento, esse esclarecimento, as coisas então começam a mudar. Mudar de uma forma positiva. Porque agora nós entendemos qual é o sentido da nossa existência. Não entendemos o porquê das coisas, mas entendemos qual é o objetivo. O que é mais importante, nós não sabemos por que caminhamos por essa trilha, mas nós olhamos para o horizonte e sabemos para onde nós estamos indo. Nos desviarmos desse caminho é muito fácil e depende simplesmente da nossa vontade. E mantermos essa nossa trajetória é mais difícil, mas certamente nós sabemos também da grande importância, da grande responsabilidade. O desastre de Acelino. Vamos rapidamente aqui numa outra história que dá tempo para nós, que é o capítulo número 8. Ia dirigir-me a Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência, ou seja, mais um médium falido. Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Olha só que interessante essa comparação, né? Ou seja, Otávio faliu porque ele nem sequer exerceu a faculdade mediúnica que ele, então, com a qual ele se comprometeu. No caso de Acelino, ele foi médium, atuante e faliu. Vamos conhecer a história dele. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente nossa luta? Depois de concordar, trazendo à baila meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar nessas lições.
No mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há de cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo de nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltavam providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas tarefas. A alegria de todas era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católico-romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviço ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Aqui Irlanda, bom dia. Aqui um comentário, que interessante, é que uma das justificativas que nós temos, inclusive Kardec aborda sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graças o que de graça recebestes, naquele capítulo, falava exatamente questionando, qual é exatamente a legitimidade que se tem de se cobrar por um trabalho no campo da mediunidade. Ele até faz um paralelo, ele comenta que, como magnetizador, que era uma tarefa comum naquela época, ele poderia cobrar, afinal de contas, ele despenderia de recursos do seu próprio organismo, da sua formação, do seu corpo físico, do seu tempo e tudo mais. Mas no campo da mediunidade, o trabalho era dos espíritos. E aqui nesse caso, um dos argumentos que se utilizava era exatamente esse. Mas se você tem sacerdotes católicos, evangélicos, que recebem salário pelo que fazem, e de fato o recebem, por que não o médium? Amigos, diz aqui o texto, incidentes do caráter sagrado da fé aprovaram-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia minha colaboração pessoal como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Então aqui, o trabalho que ele fazia principalmente era voltado para essa parte da cura e também dos negócios materiais. E quantos daqueles também se envolvem com os trabalhos afetivos, de união de casais, de manutenção de casamentos e tudo mais. Tudo aquilo que nós vemos com toda facilidade hoje. Basta você caminhar por uma rua daqui da cidade de São Paulo, por exemplo, que você vê em postes, aqueles panfletos, fazemos amarrações,
resolvemos todos os problemas, marque consulta nesse telefone. Arnaldo lembrou aqui, né? Então, mas hoje nós temos aqueles que se iniciam no Espiritismo e depois viram terapeutas e cobram, contudo, tornam-se conhecidos através do Espiritismo. Vejo isso com 2 pés atrás, né? A mesma coisa também, né? Porque depende muito, né, Arnaldo, do modo como o médium se desenvolve na sua vida profissional, né? Se ele começa a misturar as coisas, certamente isso traz para nós um grande problema. E é uma dificuldade muito grande também nós fazermos uma análise da situação, nem nos cabe isso também, é claro, mas nós vemos muitas vezes críticas. Divaldo, por exemplo, já foi muito criticado. Disseram, por exemplo, que ele ganha por palestras, que embora ele não receba em dinheiro, ele recebe muitos presentes, né? E ele já teve que se defender disso também. Chico Xavier, a mesma coisa como charlatão. E outros tantos médiuns de cirurgias espirituais, de consultas mediúnicas, quantas e quantas situações nós vemos assim. Então há aqueles casos que de fato o médium fale na sua missão e há aqueles casos em que o médium é caluniado, como acontece no nosso meio hoje, né? Continuando, vamos lá. E nesse caso, né, terapeutas em outros casos, né, como médicos, como profissionais, como psicólogos, que acabam, claro, né, sendo reconhecidos no meio e de certa forma são beneficiados por isso. Não que eles se beneficiem por isso, mas acabam sendo beneficiados por isso. Então, nesse caso, a gente tem que analisar cuidadosamente essas situações. Né? Vejo dessa forma. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos do homem de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei e implorei, mas estava algemados a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência da defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos expiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também como todos nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos,
auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, multiplicados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? Eis então aqui, meus amigos, capítulo 8, que acabamos de ver. Vimos então dois casos, né, importantíssimos para nós, a queda de Otávio e o desastre de Acelino. Dois casos de médiuns falidos que estavam diretamente ligados a esse ministério da comunicação, chegando ao mundo espiritual com o compromisso de serem comunicadores, através da mediunidade ou através da doutrinação, enfim, através do exemplo. E os dois faliram. Um por ambição, né, ou os dois por ambição, mas um muito mais por viciações, que foi o caso de Otávio, e o outro de Acelino, que foi, né, o caso dessas ambições. Então mostram para nós aqui quantos e quantos de nós chegamos aqui até o mundo físico com compromissos importantes nesse campo do desenvolvimento espiritual, não apenas nosso, mas também de outras tantas criaturas em torno de nós, e nós simplesmente negligenciamos por caprichos pessoais. E aí depois, voltando ao mundo espiritual, para a nossa origem, né, para o departamento, para a comunidade de origem de onde nós partimos, voltamos então nessa condição de trabalhadores falidos. Hoje, então, em contato com esses ensinamentos tão importantes, mesmo que nós não sejamos, porque ficamos naquela dúvida natural, será que eu me encaixo nisso? Será que eu sou um trabalhador que veio com esse compromisso ou por acaso eu estou aqui nesse meio? Independente disso, fazer aquilo que é o certo é o melhor caminho que nós temos. Se nós não tivermos compromisso e mesmo assim nós fizermos, temos o bônus de trabalhar simplesmente pela vontade. Se nós temos um compromisso e fazemos a coisa certa, cumprimos aquilo que estava determinado. Então, eis aqui o nosso ensinamento. E nós aqui então concluímos esse capítulo número 8, mais uma vez, o desastre de Acelino. Né? Então, na próxima semana nós continuaremos aqui no capítulo número 9, que trata do ouvindo impressões. Né? Veremos aqui mais ensinamentos. Né? O bacana desse livro agora, a partir de Nosso Lar, né, todos os demais livros trazem para nós casos diversos. Casos de espíritos que tiveram tarefas aqui no mundo, trabalhos de assistência. Então nós veremos agora, na prática, essa dinâmica do mundo espiritual, toda essa movimentação das equipes de trabalho.